Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lucas, rogai por nós. Salve Maria, bom dia, todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é Yuri Maria. E hoje nós vamos continuar o tema dos doutores, o que os doutores da igreja dizem a respeito da infalibilidade papal. E hoje a gente vai, depois de a gente ver Santo Afonso, São Roberto Bellarmino, dois doutores, grandes doutores que falam contra essas pessoas que dizem que a gente pode reconhecer um Papa legítimo e resistir a ele, resistir às suas ordens de fé e moral. São os novos neogalicanos dos nossos tempos, que nós temos que, com todo o conhecimento que a gente tem da doutrina, refutá-los, porque isso daí é o que faz a nossa fé estar desse jeito, de tendo hereges ainda no poder. E hoje nós vamos a São Tomás de Aquino e ver o que o santo doutor, o doutor comum, o doutor Angélico, nos diz a respeito dessa posição deles. Será que a gente pode reconhecer um Papa e desobedecê-lo? Será? Então veremos aqui. Portanto, vamos começando aqui com a Suma contra os gentios. Hoje em dia deveríamos falar a Suma contra os neogalicanos. Vamos começar aqui no capítulo 76, o poder episcopal e a existência nesta ordem de um bispo supremo. Então, São Tomás aqui vai falar, antes ele estava falando do sacramento da ordem, da distinção das ordens também, e agora ele vai falar sobre o poder de um bispo supremo. E lá pelas tantas, ele diz aqui, assim como para um só povo de uma só igreja se requer um só bispo, que seja a cabeça de todo o povo, assim, para todo o povo cristão se requer um só, seja a cabeça de toda a igreja. Igualmente, a unidade da igreja requer que todos os fiéis convenham na fé. Ora, acontece que são movidas questões sobre aquilo que é de fé. Ou seja, várias questões são ventiladas por aí. A diversidade de sentenças dividiria a igreja, se a sentença de um só não a conservasse unida. Requer-se, portanto, para que a unidade da igreja seja conservada, que seja um só que presida toda a igreja. É evidente que Cristo não abandonou a igreja nas suas necessidades, porque ele amou e por ela derramou seu sangue. Também quando o Senhor falou a respeito da sinagoga, que mais poderia fazer pela minha vinha que não fiz? Portanto, não se deve duvidar que por ordem de Cristo um só presida toda a igreja. Continua Santo Tomás, o melhor governo é aquele que é regido por um só, e que fala que o melhor governo da igreja é o que é monarquia. E aqui no final ele vai falando sobre apacenta minhas ovelhas, tu, uma vez convertido, confirma seus irmãos, a mesma passagem do poder de Pedro e dos papas. E daí, no final, ele diz, acrescenta, pelo que foi dito, exclui-se o erro presumido de alguns, os quais se empenharam em rejeitar a obediência e a submissão com respeito a Pedro. E aqui ele vai falar do mal prelado. Os sacramentos podem, no capítulo 77, os sacramentos podem ser dispensados por maus ministros? Aí ele vai dar todo um argumento que sim. E depois, numa parte muito interessante, ele diz, o Senhor ensina a obedecer também aos maus prelados, cujas obras, entretanto, não devem ser imitadas. Sob a cátedra de Moisés, sentaram-se os escribas e os fariseus. O que eles vos disseram, obedecei e fazei, mas não imiteis as suas ações. Muito mais deve-se obedecer àqueles que receberam o ministério por Cristo, do que pela cátedra de Moisés. Portanto, deve-se obedecer também aos maus ministros. O que não aconteceria se não permanecesse neles o poder da ordem, que é a razão pela qual se obedece a eles. Então, a gente só obedece um ministro mau ou bom é quando ele realmente é o sacerdote de Deus, não é um herege. E aqui continua São Tomás. Logo, os maus têm também o poder de dispensar os sacramentos. E aí ele exclui aqui o erro daqueles que dizem que todos os bons podem administrar sacramentos e os maus nenhum deles. Então, aqui não se trata de um herege, se trata de um mau católico, de um mau ministro. Então vocês também não podem obedecer. A única saída que o Reconhecer e Resistir tem é realmente de ver que esses novos sacerdotes aí são hereges mesmo, estão fora do corpo de Cristo e não permanece neles o poder da ordem. Simples assim. Continuando aqui no livro 2, parte 2 da Suma Teológica, lá na questão 184, o estado de perfeição em geral, artigo 5. Ali,
Santo Tomás, na questão, os prelados e os religiosos estão no estado de perfeição, e que a gente lê do mesmo modo os bispos também, assim, se obrigam a uma vida de perfeição, ao assumir o ofício pastoral, pois isso implica em que o pastor dê sua vida por suas ovelhas. E é o que faz dizer ao apóstolo: fizeste a bela profissão diante de um grande número de testemunhas. Quer dizer, segundo a glossa, por ocasião de tua ordenação. E a essa perfeição acrescenta-se a solenidade da consagração, como diz o apóstolo: e aviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que a glossa interpreta como se referindo à graça episcopal. E Dionísio, por seu lado, diz: o sumo sacerdote, ou seja, o bispo, recebe na sua ordenação o livro da Santa Palavra, que é colocado sobre a sua cabeça, para significar que ele recebe a plenitude do poder hierárquico, e que lhe cabe não somente iluminar a todos com palavras e ações santas, mas ainda transmiti-lo a outros. Então aqui a gente já vê a plenitude do poder hierárquico cabe ao pontífice, ou assumo, principalmente ao sumo pontífice, mas aos bispos também, mas ao sumo pontífice mais. E aqui a gente vai continuar na parte aqui, que ele vai falar que contudo mais tarde, para evitar o cisma, foi necessário distinguir também os nomes, de modo que os maiores foram chamados de bispos e os menores de presbíteros. Dizer, pois, que os presbíteros não diferem dos bispos é um erro, e Agostinho numera entre as doutrinas heréticas, quando fala desta afirmação dos arianos: o presbítero não se deve distinguir do bispo por nenhuma diferença. Mas aqui, né, o que eu quero falar nessa parte é o que ele vai falar do bispo. Presta atenção, olha só. Deve-se dizer que é aos bispos que compete principalmente os cuidados das ovelhas, enquanto os presbíteros com cura de almas e os arquidiáconos exercem mistérios menores que lhes são confiados sob a autoridade dos bispos. Por isso, comentando a frase, a uns a assistência e a outros o governo, diz a glossa: a assistência é a função daqueles que desempenham o papel de auxiliares junto aos superiores, como Tito para o apóstolo, ou os arquidiáconos para os bispos. O governo, isto é, a autoridade de que gozam as pessoas de posição inferior, como são os presbíteros, encarregados de ensinar o povo. E Dionísio diz: assim como vemos toda a hierarquia culminar em Jesus, assim cada uma das hierarquias particulares culmina no divino hierarca que lhe é próprio, isto é, o bispo. E lê numa decretal: todos os presbíteros e diáconos devem procurar não fazer coisa alguma sem licença do próprio bispo, de onde é claro que eles são em relação ao bispo, que são os ministros e prefeitos em relação ao rei. E por isso, como na ordem do poder temporal, só o rei recebe a bênção solene, sendo os demais instituídos por simples comissão. Assim também na igreja o cargo episcopal é conferido mediante solene consagração, enquanto que os cargos de diácono e do paráculo por simples injunção. Contudo, antes mesmo de ter esse cargo, arcodiácono e pároco são consagrados ao receber a ordem. Então aqui a gente já vê que Santo Tomás está totalmente contra também essa posição de resistir. Ele compara o poder do bispo com o poder do rei. Ainda mais nas coisas, claro, nas coisas espirituais, vocês não podem desobedecer. A partir desse parágrafo que ele está distinguindo presbíteros dos bispos, ele já dá uma noção de como que funciona a obediência na igreja. E aqui numa parte do artigo 8 da questão 185, ele não fala de estado secular, mas fala de estado religioso em relação ao estado episcopal. Então o estado religioso já é melhor que o estado, segundo Santo Tomás, melhor que o estado secular. Mas aqui ainda diz com relação episcopal com religioso. O estado religioso está para o estado episcopal como o de discípulo para o de mestre, ou a disposição para o próprio da perfeição. Como ao discípulo que, ao chegar ao magistério, não cabe mais ser ouvinte, mas cabe-lhe sempre ler e meditar, ainda mais do que antes. E aqui falando a respeito do bispo que se torna religioso, se ele ainda está obrigado à ordem. E veja aqui, de modo que, se lhes fosse dado legitimamente o superior, eles seriam obrigados a obedecer-lhe, como são obrigados a observar as prescrições da regra e a obedecer a seus superiores se os tiverem. E aqui numa questão, a obediência pertence à perfeição da vida religiosa, lá em sentido contrário, eu não respondo, quer dizer, respondeu. É uma analogia que ele faz, mas aqui já dá uma intenção do que ele acha da obediência. Não só do estado religioso, aqui ele fala como do geral, assim. Então ele fala: quem se instrui ou se exerce para chegar a um determinado fim, deve seguir a direção de alguém
por cujo juízo seja instruído e dirigido, como um discípulo sob a direção de um mestre. Ora, é pela obediência que o homem se sujeita às ordens e às instruções de outros. Logo, a perfeição de vida religiosa requer obediência. Então, ele compara aqui o que é obediência, mas em comparação com a vida de estado religioso. E lá um pouquinho ele fala que esta obediência está para aquela como universal para o particular, pois os que vivem no século reservam parte para si e dão parte para Deus. É assim que se sujeitam à obediência dos prelados. Mas os que vivem na vida religiosa consagram a Deus a si mesmos com tudo o que têm. Portanto, a obediência deles é universal, é maior ainda que o estado de vida secular. E aqui é o que eu queria chegar, essa parte que é muito bonita. Então ele vai fazer a respeito da religião e a respeito de tudo, de todos os séculos, todos os estados. Ó, vê aqui. Deve-se dizer que a sujeição dos religiosos se refere principalmente aos bispos, que estão para eles como os que aperfeiçoam estão para os perfeitos. Claramente diz Dionísio: a ordem dos monges está sujeita às virtudes aperfeiçoadoras dos pontífices e é instruída por suas iluminações divinas. Fecha aspas. E diz aqui Santo Tomás: por isso, da obediência aos bispos não se excluem nem os eremitas, nem mesmo os prelados das religiões. E se forem total ou parcialmente isentos dela pelos bispos diocesanos, ficam assim obrigados a obedecer ao sumo pontífice, não somente no que é comum a todos, que é obrigação a todos, mas também no que especialmente respeita a disciplina da religião. Obedecer o pontífice. Todo o ensinamento católico de sempre foi esse. E agora vocês resistir ao ensinamento de um pontífice, que vocês dizem que é legítimo, vocês querem ensinar isso mesmo? Santo Afonso já falou contra. São Bernardo, agora Santo Tomás. A esses esses tomistas aí, por aí. Por que vocês não leem isso daqui? E aí Santo Tomás responde: cabe ao sumo pontífice estabelecer o símbolo da fé? Isso daqui é lá na parte 2, livro 2 da parte 2, questão artigo 10. Então ele fala: parece que não cabe ao sumo pontífice estabelecer o símbolo da fé. Então ele vai ser contra essa preposição. Santo Tomás sempre é contra. Ele fala primeiro o que ele vai contra e depois ele faz a resposta. Então vamos direto para a resposta de Santo Tomás. Como já explicamos no artigo anterior, uma publicação nova do símbolo é necessária para evitar erros que surgem. Tem autoridade para fazê-lo quem pode determinar em última instância o que é de fé, para que todos possam a ela aderir de maneira inabalável. Isso, porém, é da alçada do sumo pontífice, a quem são deferidas as maiores e mais difíceis questões da igreja, como se diz nos decretos de Graciano. Por isso o Senhor do Evangelho de Lucas disse a Pedro, que constituiu o sumo pontífice: eu rezei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, depois de convertido, confirma aos teus irmãos. E a razão disso é que toda a igreja deve ter a mesma fé, seguindo a recomendação da primeira carta aos Coríntios: dizei todos as mesmas coisas, e não haja divisões entre vós. Ora, isto não poderia ser observado se uma questão sobre fé não fosse resolvida por quem governa toda a igreja, de tal modo que sua sentença seja aceita firmemente por toda a igreja. Isso aqui está em latim, então quando o Santo Tomás fala essas palavras no nosso idioma parece que é meio fraco, mas lá ele está falando forte, é uma coisa muito firme, firmemente por toda a igreja. Eis porque somente o sumo pontífice tem autoridade para uma nova publicação do símbolo, como sobre todas as coisas que dizem respeito a toda a igreja, como reunir o concílio geral e etc. Todas as coisas a respeito da igreja. Quanto às objeções iniciais, aí ele vai responder as objeções. Na primeira objeção: na doutrina de Cristo e dos apóstolos, a verdade da fé está suficientemente explicada, mas como há homens perversos que, segundo o apóstolo Pedro, deformam a doutrina apostólica e outras partes da Escritura para sua própria ruína, é necessário que haja no correr dos tempos esclarecimentos da fé contra os erros ocorrentes. Com relação à proibição e à sentença do Concílio de Efésios, se estende às pessoas particulares que não podem decidir em matéria de fé. Olha só, pessoas particulares não podem decidir em matéria de fé. É claro que esta preposição de um concílio geral não tira do poder ao concílio seguinte de fazer uma nova apresentação do símbolo, que contenha não uma outra fé, mas a mesma, porém mais explicada. Então, se o concílio Vaticano II tinha que ser mais explicado a fé. Isto é, que todos os concílios tenham observado que o sínodo seguinte possa expor algo além do que o sínodo precedente expusera, por causa da necessidade de se opor a alguma heresia nova. E isso cabe ao sumo pontífice, que usa sua autoridade para reunir o concílio e para confirmar as suas decisões.
E na outra preposição, Atanásio não compôs uma manifestação de fé à maneira de símbolo, mas ao modo de ensino doutrinal, como parece na forma de exprimir-se. Mas, como sua exposição doutrinal continha brevemente a íntegra verdade da fé, foi recebida pela autoridade do Sumo Pontífice como regra de fé. Então, a regra de fé vem de quem? Do Sumo Pontífice. E agora lá no parte 2 do livro 2, questão 5, artigo 3, que ele está falando ali sobre o herege que não crê em um artigo de fé pode ter fé informe nos outros artigos? O herege que descrê de um artigo de fé não tem hábito da fé, nem da fé formada, nem da fé informe. Então, cadê a fé para que tua fé não desfaleça, a promessa de Cristo? Todos esses papas aí. E a razão disso é que a espécie, continua Santo Tomás, a razão disso é que a espécie de qualquer hábito depende da razão formal do objeto. Se essa desaparece, desaparece também a espécie do hábito. O objeto formal da fé, ou seja, para ter a fé, o objeto formal é a verdade primeira manifestada nas Sagradas Escrituras e na doutrina da Igreja. Por isso, aquele que não adere como uma regra infalível e divina à doutrina da Igreja, que procede da verdade primeira revelada nas Sagradas Escrituras, não tem o hábito da fé, mas aceita as verdades da fé de modo diferente que pela fé, como alguém que tivesse em sua mente alguma conclusão, sem conhecer o meio que serve para demonstrá-la. É evidente que ele não tem dela ciência, mas somente uma opinião. Ora, é claro, presta atenção agora, nessa parte, que quem adere à doutrina da Igreja como uma regra infalível, dá seu assentimento a tudo o que a Igreja ensina. Dá o seu assentimento a tudo que a Igreja ensina. Ao contrário, se do que ela ensina aceitasse como lhe apraz, umas coisas e outras não, já não aderiria à doutrina da Igreja como regra infalível, mas à sua própria vontade. Então aqui, refutando todas essas pessoas aí. Aqui, ó, Santo Tomás refutando o reconhecer e resistir. E assim, é claro que o herético que descrê pertinazmente um artigo não está disposto a seguir em tudo que a doutrina da Igreja. Daí ser manifesto que o herético sobre um artigo de fé não tem fé a respeito dos outros artigos, mas uma certa opinião dependendo de sua vontade própria. E aqui no final ele continua: os vários preceitos da lei podem referir-se a diversos motivos próximos, e assim um pode ser observado sem o outro. Ou então, há um motivo primeiro, que é obedecer perfeitamente a Deus, do qual se afasta qualquer um que transgrida um preceito. Segundo o que diz a carta de São Tiago, quem vier a faltar num só de seus preceitos, tornar-se réu de todos os outros preceitos. E então agora a gente vai ver o que o Monsenhor Lefebvre diz, né, na carta aqui, que ele diz: o dever da desobediência. Isso aqui é a carta, né? Fiéis da Fraternidade de São Pio X. Aqui. Dominus Est. Vamos ver o que diz aqui. Olha só, que interessante. A obediência supõe uma autoridade que dá uma ordem ou decreta uma lei. As autoridades humanas, mesmo sendo instituídas por Deus, apenas têm autoridade para atingir o fim determinado por Deus e não para dele se desviarem. E quando uma autoridade usa o seu poder em oposição à lei pela qual esse poder lhe for dado, não tem direito à obediência e devemos desobedecer. Então estou falando aqui abertamente. Aqui, ó. A necessidade da desobediência é aceita em relação ao pai de família que encoraja a filha a prostituir-se. Então ele está falando aqui que ele está falando do que o Papa está falando. Que a igreja está ensinando o Papa está ensinando a igreja a se prostituir. Isso no tempo de João Paulo II. Presta atenção. Imagina no tempo de hoje. Porém, a autoridade do Papa é aceita a qualquer preço, como se o Papa fosse infalível no seu governo em todas as suas palavras. É desconhecer a história e ignorar o que é na realidade a infalibilidade. Aí ele fala de São Paulo, que resistiu a São Pedro, da heresia judaizante, e aí vai citar também correção fraterna. Ele vai citar a relação do João 22, que o Papa jogou todas as falácias. Ele vai falar aqui que a fraternidade fala dos papas que caíram em heresia ou que ensinaram erros. Ele vai falar aqui. Olha que a frase: ora, a nossa desobediência é provocada pela necessidade de conservar a fé católica. Então eles desobedecem o Papa católico para conservar a fé. Na onde? Que paradoxo que é esse? Colaborar na destruição da igreja então ele está falando que o Papa está destruindo a igreja. E colaborar com isso é atraiçoar a igreja e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então no final ele fala: a autoridade do Papa é falível. E por isso
Os critérios que obrigam a desobediência aplicam-lhe a seus atos. Não é, pois, inconcebível que haja um dever de desobediência em relação ao Papa. Olha o que diz aqui Monsieur Lefebvre. Dever de desobediência em relação ao Papa. Obriga a desobediência para permanecer na obediência a Deus e fidelidade da Igreja. Que é isso? Então a conclusão dele é errada. É o que acontece relativo a tudo que os últimos papas ordenaram na liberdade religiosa e ao ecumenismo, desde o concílio. Todas as reformas feitas a esse respeito são desprovidas de qualquer direito e de qualquer obrigação. Por quê? Então aí está falando, os papas usaram de sua autoridade contrariamente ao fim para o qual sua autoridade lhes foi dada. Por isso tem o direito na nossa desobediência. Mas faltou agora, é claro, falar por que vocês desobedecem. Porque eles não é papa. Pronto. Mas eles ainda querem falar que isso aí, esse jeito herético aí é papa. Então foi isso que Monsieur Lefebvre diz, resumidamente, na carta dele de Econe, de 29 de março de 1988. O ano que eu nasci. Dever da desobediência. Você é católico? Você é católico? Então, quando vocês desobedecem à lei, o que vocês estão querendo dizer, então? Que essa lei, ela é má ou pecaminosa. É a única explicação que você vai desobedecer uma lei. Injusta, má, pecaminosa. Vocês estão querendo dizer que a lei do pontífice, do sumo pontífice, é má e errada, ou errada. Vocês estão indo contra a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: apacenta minhas ovelhas, que diz: eu roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. Confirma seus irmãos. Vocês estão indo contra a lei do Francisco, é porque vocês veem na lei dele uma lei imoral, uma lei irracional, pecaminosa. Um papa não pode fazer uma lei dessa. Um sumo pontífice. Fazer uma missa luterana é uma lei que vem de um sumo pontífice? Da Igreja Santa Católica? É. Uma missa luterana? Misturar, temperar ali a Santa Missa com hereges, com cismáticos, como foi esse Concílio Vaticano II, é algo que vem de um representante de Deus. Se vocês têm certeza. A Santa Missa, a coisa mais sagrada da religião. Tá tudo aí nesse livro do Obra de Mãos Humanas. A gente vai lendo, a gente vai ficando abismado, a gente vai ficando boca aberto. Esse livro, a gente vai ficando assim, nossa, que coisa, como que pode... É o diabo mesmo. Com certeza, isso daí é diabólico. E vocês agora, vocês reconhecem que a lei dele é evidente, escancarado na cara de todos vocês, que essa pessoa que está aí não é um representante de Deus. Essas pessoas que vieram, Paulo VI, João Paulo II, João 23, todo esse povo veio para cima aí com o concílio, mudando a missa, fazendo essas palhaçadas todas. É um paradoxo, é paradoxal. Ou você é católico, ou você segue esse conciliarismo. É uma heresia nova. Hoje está escancarado. Vocês têm a ideia certa, a atitude certa, que é correto dizer, mas com a ideia errada. Vocês têm a atitude correta com a ideia errada. A atitude realmente de não fazer o que essa pessoa está ordenando, porque senão você vira realmente um herege, piora a sua vida, sua religião, é um sacrilégio, assim. Você vai lendo os documentos deles e fica com vontade de vomitar, né? Como diz o Frei Tiago, como diz o Bispo Rodrigo, entre outros. Qualquer católico que lê aquilo vê assim, não, é outra religião. E vocês estão com a consciência na mão de vocês. Vocês estão agindo contra a consciência. Vocês leem o documento, ou vocês leem o documento e reafirmar, realmente tem erro aqui. E aí vocês, tudo bem, o Papa pode errar em matéria de fé e moral. E aí vocês se contradizem, vocês ficam com a ideia herética na cabeça, que isso não existe. Ou vocês nem leem, vocês nem querem saber. Isso aí é uma atitude totalmente covardados. Isso aí não é católico. Principalmente hoje, que a gente vê o quanto de almas vão para o inferno. Por causa de vocês, legitimando essas pessoas que não são católicos no poder. Por causa de vocês. Um herege está fora do corpo de Cristo. Uma pessoa que sabe, que leu, uma pessoa que é sacerdote, ficou lá, estudou, sabe a doutrina, viu o documento de São Pio X sobre modernismo, chega depois e começa a fazer tudo ao contrário. Vocês não precisa ser o supra-sumo da teologia para saber que aquilo ali é uma empulhação. Você tem que acordar, gente, porque não pode ficar assim a nossa fé. As pessoas estão já acordadas para isso. E o que acontece? Elas vão procurar o quê? Fraternidade, o Centro Dom Bosco, entre outros grupos. E esses grupos vão ensinar o quê? O BBP,
que esses grupos vão ensinar? Ah, o Papa pode errar, a gente tem que desobedecer e vamos seguir em frente, assim que vai. Eternos perpétuos sucessores heréticos e pronto, acabou. Como diz o Nogueira. O Nogueira quer nos fazer acreditar que pode existir perpétuos sucessores heréticos. É isso que ele quer nos fazer acreditar. Nessa frase do perpétuos sucessores, ele quer falar isso. Olha, você vai estudando. Então já tem Santo Afonso contra esse povo do reconhecer existir. Santo Tomás agora, que estou falando aqui. São Roberto Bellarmino, então, explicitamente. E a gente vai procurando, vamos procurando em todos os santos doutores. O próximo que eu vou querer é ver o Santo Agostinho, vou pesquisar. E a gente vai ver se a gente pode desobedecer, em matéria de fé e moral, o poder eclesiástico. A gente pode fazer isso aí que vocês fazem com essa atitude aí, de vocês. Vocês realmente não têm fé nas palavras do Nosso Senhor, que rogou para Pedro, sua fé não desfalecesse. Vocês não têm fé na Pastor Eternos. Vocês não têm fé, vocês querem ficar nesse respeito humano. Vocês gostam do padre de vocês da paróquia. Vocês gostam de ficar aí todos os respeitos humanos possíveis. Ah, eu vou perder a amizade com um padre que eu gosto muito. Ah, eu vou perder não sei o quê. Claro que você vai perder. Por que Deus faz as heresias? Por que Deus permite as heresias? É para provar o seu amor a Ele. É por isso que Ele permite as heresias. Para ver se você é fiel. E você que sabe dessas coisas, do concílio, você que é tradicional, e adere a esse negócio de desobedecer uma autoridade eclesiástica em matéria de fé. Você acha que isso é católico? Isso é demoníaco. Nunca viu, não? O diabo não servirei. É o que vocês estão fazendo. O mesmo lema do Lúcifer. É o mesmo. Não basta São Roberto Bellarmino, não basta Santo Afonso, não basta Santo Tomás, não basta os papas todos falando, a Pastor Eternos, não basta a doutrina toda sobre o papado, e vocês ficam aí, com essa desobediência. Se vocês acreditam, têm fé, que Francisco é Papa verdadeiro, vocês têm que seguir o que a Igreja Católica fala a respeito de um Papa. Vocês têm que submeter-se a ele, em matéria de fé e moral, que ele ensina a toda a Igreja. E não fazer isso que vocês falam. Só vou obedecer os decretos ex-cátedras a cada 50 anos, que surge um Papa, decreta um dogma, o resto eu não escolho o que eu vou obedecer. Neogalicanismo. É pior que o galicanismo, isso aí. Nem os galicanos sonhavam com essa heresia. Impressionante. Olha aqui, eu sou leigo. Imagina as pessoas, eu fico pensando assim, um padre, um monge, ele deve ter mais tempo do que eu, porque eu tenho cuidado das minhas coisas, né? Tem minha filha, minha família, trabalho. Mas ele deve ler muito mais livros que eu, deve poder ler lá, sabe, ler outros idiomas, tem acesso a outros livros, tem mais diálogo, né? Principalmente um religioso, né? Um religioso que dedica totalmente a sua vida a Deus, entrega a sua vontade a obedecer os mandamentos, né? Ele é o estado de perfeição. Se eles não sabem disso, eu fico impressionado. E eles querem inventar que a gente pode desobedecer um papa em matéria de fé e moral e costumes. Que a gente pode fazer essa ideia, é uma lei injusta, eu tenho que desobedecer. Meu amigo, você está falando que a lei do sumo pontífice, o Papa, Senhor, o que Pedro instituiu na terra, que deu as chaves, é uma lei injusta. Pensa bem. Onde que você tirou essa heresia? É claro que você tirou da fraternidade, porque eles pegam aqueles manuais de como ir contra a lei injusta, do poder civil, não do poder eclesiástico. O poder eclesiástico é muito bem explicado. Tem que obedecer em matéria de fé e moral, bens espirituais. Que coisa. Eu fico assim, impressionado. Como que as pessoas ainda não acordam. E eu tenho, às vezes, a noção, que eu já conversei com algumas pessoas, que é respeito humano, porque sabe que vai perder muitas coisas se aderir à verdade. Mas você não vai perder uma coisa, você não vai ficar contra a sua própria consciência. Você vai estar com a verdade, você vai estar mais aliviado. Veja os depoimentos dos padres que são convertidos à fé verdadeira outra vez. Veja como a escama caiu dos olhos deles, eles viram toda a verdade. A Igreja Católica não é isso aí que vocês estão querendo fazer dela, não. Uma desorganização, leigo que eu escolho o que vai obedecer. Esse documento aqui do Papa eu obedeço, aquele não. Esse Papa aí eu não gostei da cara dele, ele é argentino, não vou obedecer. Esse documento aí é contra tal documento, não vou obedecer. Ele está proibindo a tal coisa, não vou obedecer também. E vai ficar assim até quando? E qual que é o critério que vocês têm por exemplo, vamos supor que vem um Papa ortodoxo que acaba com a missa, volta à missa tridentina, acaba com essa missa pagã, luterana. Quem de vocês vai ter um A de falar contra a doutrina dos opositores desse Papa? Que vão querer resistir?
Eles vão fazer a mesma coisa que eu, reconhecer e resistir. Eles vão resistindo até voltar a ter um papa modernista. Quem de vocês? É lógico que isso aí é paradoxal, é lógico, é totalmente... Quem inventou isso é o diabo. Você tem que parar com essa palhaçada de reconhecer um papa legítimo e desobedecê-lo. Isso aí não é de Deus, isso aí não é católico, isso aí é mais luterano e protestante do que qualquer outra coisa. Até os modernistas já são mais católicos que vocês. Só nesse quesito. Porque ou se você adere à doutrina integral, a fé integral, com todos os seus dogmas, todos os seus preceitos, obediência ao Papa legítimo em matéria de fé e moral, ou você é herege, você está fora da fé, você não tem a fé. É simples assim. Bom, é isso. Espero que todos vocês estudem mais essa questão com delicadeza. É uma questão delicada, vocês têm que estudar realmente sobre essa questão. É a questão mais importante para a nossa fé dos dias de hoje. Porque o que a gente tem que saber? Aonde está o Papa? Você tem que saber se esse Papa é legítimo ou não. A Igreja Católica já teve o cisma do Ocidente, ficou 39 anos sem Papa. 3 papas ao mesmo tempo, nenhum era o verdadeiro. Depois que veio um Papa, já ficamos sede vacantes por 3 anos já. Sede impedida já por 2 anos, lá na época, bem no começo. Você vai estudando história, esse negócio aí já não existe, sede ficar vacante tanto tempo. Lógico que existe. É mentira que eles estão te falando, que esse povo está te falando. Não vai estudar, não vai por mim, vai você mesmo, vai estudando a história da igreja. Veja lá, como que foi as crises da igreja. Ah, não é o que a maioria diz. Já teve tempos também que a maioria era herege. E um só defendia a fé. Tem lá no comentário do São Vicente como que as regras para decidir a verdadeira religião. Aquele livro ali também deveria ser lido por todo mundo. Mas enfim, não quero me delongar. Salve Maria, bom dia a todos. Isso aqui foi só o meu depoimento, um pouco da minha... um pouco da minha indignação com essa posição. Eu fico assim admirado, né? Tantas guerras, tantas páginas escritas, tantos mártires contra luteranos, contra os hereges, contra muçulmanos, né? A gente vê o sangue derramado pela fé católica, jogado no lixo por essas pessoas que ficam fazendo ecumenismo. É um deboche. Eu agora entendo completamente aquela frase do Apocalipse: o sangue dos mártires ferve. É uma coisa com certeza que eu agora entendo. O que vocês fazem clama aos céus por vingança, que esse povo faz com a fé católica. Vocês precisam despertar para a verdadeira fé. E a verdadeira fé, primeiro deve se consistir em saber onde está o Papa, quem é o Papa. Senão, não vai ter como saber. Vocês vão ser enganados por esse herege que está aí e por essas pessoas que se alegam novas autoridades eclesiásticas e nem são eclesiásticos, são nada, são leigos e estão aí indo contra um Papa, achando que a religião católica é essa bagunça aí que eles estão falando. Salve Maria, bom dia a todos. São José, rogai por nós. Amém.